Bem, boa tarde a todos, né, e a todas, né? Dando continuidade à 77ª reunião anual, né, do CONFEA, né, a SOIA, Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, e ao CONTEC, tá? Damos continuidade à apresentação dos trabalhos orais. Vamos ter a apresentação agora do trabalho intitulado A Construção de um Braço Robótico Interativo, Contribuições na Formação Profissional e Disseminação da Tecnologia. Vai ser apresentado pelo, né, graduando em Engenharia Elétrica, né? Pelo menos é o que está no seu currículo, não sei se já formou, né? Gustavo Lanz Batista Van der Forte, espero que tenha dito certo, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tá? Então, obrigado, Ricardo, Gustavo, por ter mandado o trabalho para o Cipocontec, né? Ficamos muito contentes e parabenizando você por ter sido, né, um dos escolhidos para a apresentação oral. Trabalho bastante interessante, né? Que pode, com certeza, contribuir muito para a formação dos nossos, né, futuros engenheiros elétricos, né? Ou engenheiros eletricistas, né? Eu tenho um filho que é engenheiro elétrico, eles não gostam muito desse termo, engenheiro eletricista, tá? Então, Gustavo, sua apresentação e depois passando para as arguições. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à minha apresentação do artigo intitulado A Construção de um Braço Robótico Interativo, Contribuições na Formação Profissional e Disseminação da Tecnologia. Eu sou Gustavo Van der Voort, sou o autor principal do artigo e estarei apresentando para vocês todo o desenvolvimento do nosso trabalho. Esta é minha equipe, também os coautores do artigo. Temos a Camila, o Giovanni, o Hugo, o Matheus. Eu falo em nome de todos eles, estou representando todo o nosso time. Todos eles foram fundamentais no desenvolvimento do artigo, do trabalho, de todo o projeto em si. Tá, os contatos deles estão aí para caso alguém tenha interesse em conversar, em tirar alguma dúvida. E vamos começar com a nossa apresentação do nosso trabalho. O imaginário popular, quando se diz em robótica, é muito ligado aos filmes de Hollywood, ao que é apresentado na área da robótica em Hollywood. Nós temos aí o C-3PO, o R2-D2, do filme Star Wars. Temos esse outro robô também, do filme Eu, Robô, baseado no livro. Temos também no canto direito o Wall-E e a Eva, do filme Wall-E. E são exemplos clássicos de robô dos filmes que fizeram muito sucesso e que permeiam o imaginário popular. Quando você conversa com alguém que não é da área de robótica, da área das engenharias, fala sobre robô, logo na hora vem isso na cabeça das pessoas e muitas vezes elas pensam que a robótica é exatamente assim, é unicamente assim e acabam faltando um pouco de visão da ampla área que é a robótica e das aplicações dela. E uma frase que eu gosto muito é essa definição aí do livro Robot Model and Control, do Spong, que diz que um robô é um manipulador multifuncional reprogramável projetado para mover materiais, partes, ferramentas ou dispositivos especializados através de movimentos variáveis programados para executar uma variedade de tarefas. A partir dela, a gente pode perceber que o robô ele é um manipulador, ele manipula alguma coisa, e ele é multifuncional, ele pode ser feito para executar várias funções. E além disso, ele também é reprogramável. Ou seja, inicialmente ele é feito para uma determinada função ou tarefa, e depois ele pode ser reprogramado para outra, ou então para fazer outra coisa dentro da mesma função. Se ele às vezes move um objeto da esquerda para a direita, ele de repente começa a mover da direita para a esquerda, tudo depende da necessidade. Isso é a grande maravilha da robótica, né? São coisas totalmente reprogramáveis e multifuncionais. E temos aí nos slides alguns manipuladores robóticos muito comuns hoje. E sendo isso, os manipuladores robóticos possuem inúmeros tipos. Já que eles podem executar várias funções, eles são feitos exatamente nos moldes da função que ele necessita ser executado, que ele necessita executar. Sendo dos manipuladores robóticos, o que mais se assemelha ao corpo humano, ao ser humano, é o manipulador antropomórfico, como vocês podem ver. As partes dele, ele foi feito exatamente como nós fomos feitos, né? Se for olhar a estrutura, né, dele. Tem o tronco, que é a base do robô. Tem o ombro, né, que é o que movimenta o robô de 180 graus. Podemos ver aqui o ombro, ele sendo representado exatamente por esse eixo. O antebraço, que é o que liga o ombro ao cotovelo, aqui é a mesma coisa, o ombro ao cotovelo, antebraço. O cotovelo responsável por mover todo o braço em si.
E aqui nós temos o braço, que é o que liga o cotovelo à mão. Temos aqui também a munheca, a mão, os dedos. E os dedos é muito representado pela garra, que é o chamado efetuador final do manipulador. O efetuador final está diretamente ligado à tarefa com qual o manipulador foi feito para executar. Se, por exemplo, é um manipulador que vai soldar uma placa de circuito impresso, ali a gente tem temos um ferro de solda na ponta. Se ele vai soprar para eliminar alguma impureza, ali a gente vai ter um soprador. Se ele vai trabalhar com algo magnético, a gente vai ter um eletroímã. E por aí vai. Para manipuladores que eles têm a tarefa de tirar algo de um lugar e levar para outro, nós temos a garra, né? É exatamente como a nossa mão. Ela pega, ela agarra alguma coisa. E o nosso manipulador ele foi feito exatamente nesse modelo, um manipulador antropomórfico. Sendo que isso nos motivou bastante para poder fazer o manipulador. E dessa forma, nossas principais motivações foram disseminar o conhecimento. A gente percebendo que o público em geral, eles possuíam uma visão às vezes muito limitada do que é a robótica, a gente resolveu fazer um projeto totalmente interativo, totalmente didático, para poder disseminar para o público em geral os conhecimentos da robótica, disseminar o que o quão além vai a robótica. E com isso a gente pretende também aproximar as pessoas dessa área. Muitas vezes despertar o conhecimento, despertar o interesse e assim colocar a sementinha na cabeça de uma criança, por exemplo, para no futuro nascer um grande engenheiro. Visto que ele teve um contato na infância, apaixonou e foi crescendo, estudando e aprendendo mais. Então a gente também pretende trazer as pessoas mais perto para essa área. E além disso tudo, a gente também pretende nos aprimorar. O nosso grupo ele foi composto inicialmente por pessoas que estavam da metade para o início do curso. Então não tinha ninguém muito avançado no curso, com já conhecimentos muito bem definidos e aprendidos em sala de aula sobre robótica. Então a gente pretendeu com esse projeto aprimorar os nossos próprios conhecimentos, tanto de estudo quanto de pesquisa, nas mais diversas áreas que permeiam a robótica, como, por exemplo, controle, programação, mecânica e eletrônica. Tendo essas motivações bem definidas, o conceito bem definido, a gente vai falar agora um pouco do desenvolvimento do nosso projeto. Para desenvolver o nosso projeto, nós utilizamos a metodologia PJBL, que é uma metodologia de aprendizagem, de ensino, muito ligada ao nosso programa, né? Nós fazemos parte do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica da UFJF e, basicamente, todos os nossos projetos são baseados nessa metodologia, que é a aprendizagem baseada em projetos. A gente tem um projeto que é executar, a gente não tem um professor que vai nos ensinar, vai nos dar uma aula, por exemplo. Vocês querem fazer um braço robótico? Então, peraí, toda quarta, 10 horas da manhã, a gente vai ter uma aula de braço, como fazer um braço robótico. Não é bem assim. Nessa metodologia tradicional, que nós estamos acostumados, o professor ele é o centro, ele é responsável por passar, por transmitir o conhecimento ao aluno. Nessa metodologia que nós utilizamos, o aluno ele é o protagonista. Ele tem um desafio e ele corre atrás por si só, para resolver esse desafio por meio de questionamento, por meio de inovações, e isso é muito bom porque desenvolve competências e habilidades muito importantes no período em que nós estamos vivendo, como, por exemplo, trabalho em equipe, liderança, falar em público, comunicação com os demais membros da equipe, gestão de prazo, gestão de meta, gestão de custo, gestão de pessoas. Então, através da metodologia PJBL, nós conseguimos desenvolver muita coisa por nós mesmos, sem ter necessariamente uma aula, o que é muito bom. Então, tendo a metodologia bem definida, eu vou falar um pouquinho dos materiais. A gente se baseou em materiais baratos, a gente queria fazer um robô de baixo custo. Por isso, nós utilizamos um MDF de 6 milímetros de espessura, né? Aquela madeira compensada, visto que ela possui uma resistência considerável para a nossa aplicação. A gente precisou de algumas peças impressas de uma impressora 3D que foi feita e apresentada lá em 2018. Ela foi apresentada aqui mesmo no Contec, na SOIA. Outros colegas de grupos nossos desenvolveram todo esse trabalho nos anos anteriores e vieram aqui apresentar para vocês. Não sei se alguns lembram. Uma das coisas que eles citaram na apresentação deles foi que a impressora ela serviria para poder desenvolver outros projetos. E aqui vocês estão vendo exatamente isso. O nosso braço robótico foi feito com base na impressora 3D. A gente precisou imprimir algumas peças em que a gente mesmo montou, a gente mesmo desenvolveu e modelou elas. Para poder realizar a movimentação do nosso braço, a gente utilizou dois servos motores. Um da Tower Pro, um do modelo MG995 e outro do SG90.
Para fazer todo o sistema de controle, né, o nosso microcontrolador, a gente utilizou o Arduino Uno e acoplado a ele, para fazer a comunicação com os motores, nós utilizamos uma Servo Shield de 16 canais. E para fazer tudo isso funcionar, para alimentar e fornecer energia, nós utilizamos uma fonte de alimentação, uma fonte ATX mesmo, essas como de computador, desktop. E para poder realizar a comunicação do robô com o usuário, a gente utilizou algo muito interativo, algo que muitos jovens, adolescentes, crianças já estão muito acostumados, que é o joystick de um PlayStation 2. A manete mesmo de um PlayStation 2 que utiliza para jogar, a gente utilizou para controlar o braço robótico. Aqui ilustrando um pouquinho dos nossos materiais, vocês podem ver que o servo motor MG995, ele ficou responsável pela base, pelo ombro, aqui sendo 2 motores trabalhando em paralelo, pelo cotovelo e pela munheca, né? O outro modelo a gente utilizou para tarefas um pouco mais leves, necessitando menos torque, que é, por exemplo, girar a mão em 180 graus e também abrir e fechar a garra. Controlando isso tudo, a gente tem aqui o Arduino com a Servo Shield acoplada, o 3 e o 4, respectivamente. A fonte de alimentação, o 5, que é o 5, fornecendo energia para tudo isso. E a manete sendo o nosso controle, né, com o usuário. O diagrama de funcionamento é relativamente simples. O usuário passa o comando, né, ele passa a posição desejada pela manete, ela envia para o Arduino, o qual repassa por meio do protocolo de comunicação serial I2C para a Servo Shield, da Fruit, que é a fabricante, a qual ela é responsável por repassar para os motores e que movimenta o braço para a posição desejada, e sendo tudo isso alimentado pela fonte de alimentação. O sistema de controle é relativamente simples, vocês podem ver que ainda sobrou botões, dos quais a gente pode nos permitir programar novas funções, aprimorar ainda mais o nosso projeto. A gente utilizou para a movimentação dos principais eixos 2 analógicos, que são essas duas circunferências no centro da manete. A gente utilizou os botões de trás, os L e R, para girar a base num sentido ou no outro, e também para abrir e fechar a garra. Os demais botões a gente utilizou apenas para poder desligar e ligar a leitura desses botões, de modo que o robô consiga ficar estático em uma posição desejada. Tendo apresentado já todo o nosso braço robótico, os materiais do seu funcionamento, vou falar um pouquinho dos nossos resultados e conclusões que a gente obteve através de todo esse desenvolvimento. Inicialmente, a gente já pode de cara perceber o conhecimento técnico que nós adquirimos. Nós não tínhamos conhecimento nenhum acerca desse assunto e ao longo de todo o desenvolvimento do projeto adquirimos bastante conhecimento nessas áreas, como por exemplo a programação. A gente teve que programar essa manete para funcionar de acordo com o nosso braço robótico. Tivemos que programar o Arduino para receber esses comandos e repassar para os motores. Tivemos que ter um pouco de conhecimento em mecânica para poder dimensionar os motores corretamente, posicionar de maneira sem sobrecarregar eles. Tivemos também um pouco de conhecimento em controle para fazer tudo isso funcionar de maneira ordenada. E também desenvolvendo bastante as nossas soft skills, que foi o que eu mencionei mais cedo, anteriormente, em relação à liderança, trabalho em equipe, falar em público, ensinar e aprender, que é outra coisa muito legal que a gente desenvolveu também, visto que a todo momento a gente tinha cursos internos de nivelamento e capacitação, sendo que, por exemplo, se uma equipe estava focando em programar a manete e a outra estava focando em entender o funcionamento dos motores, de tempos em tempos tínhamos cursos e reuniões de nivelamento, onde cada grupo de trabalho compartilhava com o outro como foi feito o progresso, como se faz, ensinando de modo que todo mundo sempre estava nivelado no conhecimento. E não somente interno, nós também externalizamos esses cursos de capacitação para além da universidade. Chegamos a dar, por exemplo, um curso de capacitação e nivelamento numa escola de ensino médio, onde levamos o braço robótico, levamos uma manete para os alunos, eles tiveram a oportunidade de controlar, de interagir com o braço, e explicamos todo o funcionamento, explicamos todo o passo a passo de como foi desenvolvido, de modo que eles tinham um conhecimento básico para poder começar a desenvolver um próprio, caso fosse do interesse deles. E com isso a gente contribuiu para a difusão da robótica para a sociedade. Muitos desses alunos, muitas das pessoas que tiveram contato com esse braço robótico, elas não tinham conhecimento do quão abrangente é a robótica. Nunca tinham visto de perto um protótipozinho, um modelo pequeno, em menor escala, desses grandes robôs industriais que fazem toda a automação dos processos produtivos de hoje em dia. Então a gente percebeu também que nós conseguimos difundir os conceitos da robótica para toda a sociedade. Um exemplo muito claro disso e de quão interativo ficou o nosso projeto é essa foto
Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Essa imagem a gente consegue perceber num evento que nós tivemos lá na Faculdade de Engenharia da UFJF em 2019, uma criança de uns 5 anos, se não me engano, totalmente concentrada, focada em interagir com o braço robótico pela manete. Eu lembro que nesse dia ele ficou com a gente mais de meia hora. O pai chegou para conhecer o nosso projeto, o filho gostou, quis ficar e não quis ir embora. Quando o pai foi buscar, vamos embora, meu filho, ele chorou, pegou pirraça, porque a criança gostou muito de interagir. E eu tenho certeza que a sementinha foi plantada na cabeça dele. Não bastando somente nossos resultados, a gente também estabeleceu próximos passos para que a gente não se estagne, para a gente possa sempre evoluir, buscar cada vez mais conhecimento. E as nossas próximas metas é, primeiramente, desenvolver um sistema de visão computacional, de modo que se eu coloque uma câmera por cima de um tabuleiro de xadrez, a câmera sabe dizer qual peça está em cada posição, qual peça mudou de qual posição para outra posição, e repassar isso tudo para uma inteligência artificial, a qual vai ser responsável por determinar possíveis jogadas, para poder tentar vencer uma partida de xadrez utilizando o braço robótico. A gente quer juntar todo esse sistema, colocar no braço robótico para que ele jogue xadrez, por exemplo, contra uma pessoa, contra um outro braço robótico, e a gente poder levar mais longe ainda o nosso trabalho, levar os conceitos e o conhecimento da robótica. A gente quer ampliar, quer amplificar o nosso trabalho. Isso são passos que talvez que serão apresentados para vocês ano que vem, dependendo do nosso progresso, dos nossos resultados. Esperamos muito poder trazer aqui ano que vem para você que o braço robótico que foi apresentado no Contec de 2021 agora já joga xadrez e mostrar todos os desafios e os procedimentos que foram necessários para fazer isso. Agora, já finalizando a apresentação, gostaria de agradecer pela atenção de todos, por terem ficado até aqui. Caso possuam alguma dúvida, como estamos no meio virtual, pode ficar um pouco difícil de entrar em contato, deixei aí meus contatos, sintam-se à vontade para entrar em contato, para conversar, bater um papo, trocar uma experiência, qualquer dúvida, sugestão, eu estou à disposição e muito obrigado a todos. Bem, Gustavo, parabéns pelo trabalho, fantástico, né? Eu fiquei encantado quando eu li esse artigo, né? Principalmente pela questão da extensão rural, né? Para vocês levarem o projeto para fora das universidades. Né? A gente aqui sempre tem um muro que separa a universidade da comunidade, né? O fato de vocês terem, né, passado esse muro é uma coisa fantástica, né? Levaram, eu vi que vocês fizeram em feiras, né? Em exposições, em outras coisas mais. Isso é muito bom, tá? Então, eu vou passar, né, inicialmente para a Rubênia, para ela fazer as suas considerações, as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, né? Rubênia, fique à vontade para as suas considerações e arguições aí para o nosso amigo Gustavo aí. Boa tarde, mais uma vez. Gustavo, boa tarde. Parabenizar o Gustavo, né? Primeiro pela didática, que ele já é um professor nato, né? A didática dele repassar o conhecimento, a forma com que ele explica, trouxe ainda mais encanto, né? A gente leu inicialmente o artigo, mas você explicando, assim, nos aproxima ainda mais da realidade. Além disso, né, assim, é um projeto encantador, um projeto que, como você mesmo falou no início, existem muitas coisas na academia que, de certa forma, elas se tornam longes. E, às vezes, quando a gente estuda, ou quando a gente repassa alguma coisa para os alunos, eles veem algo como se fosse bem distante, mas, na realidade, é tão próximo, né? Está dentro da realidade, está dentro do nosso dia a dia. E aí, eu lhe parabenizo, né, por um grande desafio. Todo projeto é bem desafiador, e no seu caso, eu acho que foi mais ainda, pela questão da cultura, pela questão dos equipamentos. E aí, ao longo da sua apresentação, eu tinha feito 3 perguntas, que 2 delas você respondeu na sua própria apresentação, né? E, na realidade, é uma sugestão e uma pergunta, né? A sugestão que eu tenho para te passar é em relação a essa parte da extensão, né? De levar isso para as escolas, até porque quando a gente fala com os alunos na extensão, eles veem a universidade como uma coisa muito distante. Será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conseguir? O que é que eu faço lá, né? Quando eu sair de lá, o que é que eu vou poder fazer? E aí vocês conseguiram materializar, né, tantas coisas através da robótica, onde vocês trazem até outras áreas, não só na engenharia, mas vocês também trazem criatividade, vocês também trazem
inteligência artificial, vocês tinham entrado em ciência da computação. E a minha pergunta não vai especificamente para conteúdo, porque eu acho que você deixou muito claro na sua apresentação e até na escrita do trabalho. Parabéns. Mas eu gostaria de saber qual foi, né, a maior limitação ou o maior desafio que vocês encontraram para executar esse projeto. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer as palavras, os elogios. Fico muito feliz em escutar isso. Não só eu, como toda a equipe que esteve comigo, a equipe do PET Elétrica, da UFJF, que foi fundamental para a realização do trabalho. Creio que o maior desafio foi no nivelamento da equipe, conciliar pessoas de habilitações da engenharia elétrica diferente, de semestres da faculdade diferente, e também com as verbas disponíveis para comprar o material, para poder conciliar o tempo junto com as disciplinas da faculdade, porque todos nós somos estudantes, não tivemos uma aula específica sobre esse projeto, sobre tudo isso. Então, o maior desafio foi correr atrás de todo o material, correr atrás de todo o conhecimento e buscar de maneira ativa, uma maneira mais prática, conseguir fazer, superar os pequenos desafios. No começo a manete não funcionava direito no braço, ela dava problema. A gente trocou manete, trocou controlador, trocamos diversos equipamentos, trocou motor e não funcionava. Então, essas pequenos desafios ao longo do desenvolvimento foram muito importantes para a gente. E creio eu que estes foram os maiores. Conciliar tudo isso junto com as disciplinas da faculdade, junto com a gestão do tempo, gestão de prazo, de metas, foram os nossos principais desafios, mas que foram fundamentais para a realização do projeto, porque mar calmo não faz bom marinheiro. É verdade. Parabéns, né? Por isso que eu perguntei, porque eu sei que realmente foi e é algo muito desafiador, principalmente para vocês que têm um curso integral, né? E a sugestão que eu deixo, eu não sei se tem algum professor junto a vocês ou se é algo apenas com os alunos, mas que houvesse um projeto de extensão, né? Eu participei de um projeto de extensão onde a gente falava da valorização dos cursos de engenharia, né, no campus do Sertão, da Paraíba, que é onde eu trabalho. E aí a gente levava para as escolas justamente o que é que um curso de engenharia tem. A partir do curso de engenharia eu vou poder atuar em quais áreas. E aí vocês, se puder levar esse curso de extensão, levar, né, esse conhecimento, essa paixão pelo qual você e com certeza sua equipe falam, eu acho que é algo bem interessante, é bem impactante e que vai trazer, né, um avanço ainda maior para os nossos cursos de engenharia e para os nossos futuros engenheiros. Obrigada. Tudo bem. Muito obrigado pela sugestão, pelas palavras. Com certeza será algo a ser implementado. Nós já temos dentro do nosso grupo projetos similares, onde a gente leva a engenharia nas escolas e apresenta os cursos para os alunos. Mas com certeza levar o braço robótico e alguns outros projetos talvez um pouco mais práticos para os alunos irá contribuir bastante na formação e no auxílio da escolha de carreira dos adolescentes, que sabemos que não é um processo fácil, né? Em um ano você ter que decidir qual curso você vai seguir, qual carreira você vai tomar, é um negócio muito difícil, é uma decisão que mexe muito com os jovens e adolescentes e com certeza isso irá auxiliar bastante. Verdade, obrigada. Eu que agradeço. Ok, Rubênia, obrigado. Gustavo, eu acho que você se enquadra perfeitamente naquela frase que eu gosto de usar bastante aos meus alunos, né? Professor, o senhor está tirando o nosso sangue. Eu disse, não, vocês estão dando o sangue de vocês para o projeto, tá? Então, ou seja, né, essa contribuição, esse sangue que vocês estão dando é que vai levar a ciência e tecnologia no Brasil. Então, jovens como vocês, né, que não, dizer, por mais desafio que tiveram, né, conseguiram superar, é que o Brasil precisa, né? É disso que a gente precisa. A gente não precisa tirar o sangue de ninguém. A gente precisa que vocês dêem o sangue para aquele objetivo de vocês, tá? Então, parabenizo demais a sua equipe, né? Foi fantástico, tá? Em razão, infelizmente, nosso tempo é muito curto, né? Mas eu deixo, né, o minutinho que falta para você, né, fazer as suas considerações, né, os seus agradecimentos à sua equipe e outras pessoas mais que queiram agradecer. E eu agradecer mais uma vez ter escolhido o Contec, né, para divulgar esse seu trabalho fantástico. Muito obrigado, então, a toda a equipe do Contec, a comissão, a todos que estão assistindo, tiraram um minutinho para poder apreciar um pouco do nosso trabalho. Gostaria de agradecer também ao PET Elétrica da UFJF, ao nosso orientador, Danilo Pereira Pinto, que foi fundamental em todo o processo.
aos professores Daniel Ferreira de Almeida e Exuperry, que nos auxiliaram também com algumas dúvidas técnicas e pontuais que sozinho não seríamos capazes de resolver, e também ao FJF, por todo o apoio que nos foi dado durante todo esse processo. Bem, agradecemos, certo? E comunicamos a todos os presentes, né, que vamos continuar, né, com a nossa terceira apresentação, né, do nosso próximo trabalho. Então, agradecemos bastante a Gustavo, né? Um abraço extensivo a toda a sua equipe e os seus professores também. Tá bom? Obrigado e espero que vocês continuem, né, prestigiando o nosso Contec mais uma vez. Tá bom? Boa tarde. Boa tarde.